Vista, é um colega, estudamos juntos no seminário, ele é formado aqui pelo SEBRAM, e tem servido ao Senhor, tanto aqui no Amazonas, como também no estado de Roraima. E ele aliás, aceitou o convite e nos honra com a sua presença. Então, com muito prazer, eu passo a palavra ao pastor Luiz Martins, que trará o estudo nesta noite. Boa noite. Sempre é uma alegria, uma satisfação para estarmos aqui com os irmãos. Sempre que nos deslocamos de Boa Vista para vir a Manaus, sempre damos uma passada por aqui. Assistir o culto, geralmente nós fazemos isso. Temos o pastor Wellington como amigo, um irmão em Cristo, como ele disse, desde os tempos do seminário, fizemos uma boa amizade e tiro algumas brincadeiras com ele, que eu penso que outros pastores não tiram brincadeira com ele. Ele assim, é sério, né? E gosta de contar umas piadas assim, mas em outras áreas é bem sério, né? Mas eu brinco com ele, brinco mesmo. Eu acho que ele não fica aborrecido comigo, não. Que ele brinca comigo também, viu? Tira umas brincadeiras aí. Mas, irmãos, agradecemos ao convite dos amados e vamos em frente. Agradecer pela hospedagem lá com os irmãos. Muito bem, vamos voltar ao texto de Ruth. Nós vamos ler até o verso 5. O tema é família. Então, estaremos falando nesse tema, falando hoje sobre tomando decisões, amanhã à noite construindo a família no Senhor, domingo de manhã nós iremos falar sobre os inimigos da família e, à noite, casamento para a vida toda. Então, vamos ler Ruth 1, verso de 1 a 5. Convido a todos que podem a se pôr em pé. Nos diz assim: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua família e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth.
e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Oremos. Bendito Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, te agradecemos por tua palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor aplique ao nosso coração, fale ao nosso coração, edifique, Deus, a sua igreja, edifique as famílias. O Senhor, ó Deus, abençoe para que tenhamos famílias fortes, dedicadas e comprometidas com o Senhor. Dá-nos sabedoria do teu Espírito Santo, tanto na proclamação quanto na recepção da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, pode sentar. Muito bem, irmãos. Falando sobre família, tomando decisões, essa história é uma história dos tempos dos juízes, um dos períodos mais sombrios da nação de Israel. Um período tão difícil. Um período em que diz, em Juízes, no capítulo 2, versículo 10, que uma geração, depois que morreu Josué e os anciãos, aquela geração que conhecia o Senhor e que viu todas as obras do Senhor, então uma nova geração surgiu que não conhecia o Senhor nem a sua obra. Essa geração, portanto, irmãos, essa geração desse tempo tão difícil, mas assim, no tempo tão sombrio da nação de Israel. Nesse tempo, aconteceram muitos malefícios na terra, especialmente relacionados ao povo de Israel. Um período de muita idolatria, um período de muita opressão dos inimigos, um período de anarquia, de prostituição, de vergonha nacional. Então, observa como foi aquele tempo. Os juízes que surgiam não tinham pulso firme para conduzir o povo. Não havia rei naqueles tempos, isto é, não havia governo. A Bíblia diz que cada um fazia o que queria. Não havia limites. Juízes 17, verso 6, capítulo 21, verso 25. Não havia juízes, governantes, reis, então cada um fazia o que queria, o que dava na sua cabeça, o que dava, então eles faziam. Foi nesse período também que nós vemos que um casal que estava viajando, chegando em uma cidade, os homens abusaram de sua mulher durante toda a noite, e pela manhã ela estava morta, e ele cortou em 12 pedaços e distribuiu por todas as tribos de Israel. A tribo de Benjamim quase foi eliminada, sobrou apenas 600 homens. Para você ver como foi aquele tempo, como era aquele tempo, um tempo tão difícil. Tá? E é nesse tempo que houve uma fome, diz o texto, no versículo 1, uma fome, e que diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, muito obrigado, houve uma fome na terra, nesse tempo. E é aqui também que surge uma família em busca de uma vida melhor. E perguntamos, quem não gostaria de uma vida melhor para a sua família, para si próprio e para a sua família? Ali em Belém houve, portanto, essa fome, essa família saiu de Belém, certo?
por causa da fome, em busca de melhorias para a sua família. Muito bem. Guarde isso no seu coração. As decisões erradas levam a família às mais terríveis consequências. Pense nisso. Uma decisão errada. E nós tomamos decisões. A nossa vida, diariamente, nós tomamos decisões. E nós não podemos errar em nossas decisões. Se nós erramos ou errarmos, as consequências serão terríveis. Os jovens tomam decisões nas suas vidas, geralmente em busca de um casamento, muitas vezes tomam decisões erradas. As consequências são danosas para toda a vida. Nós não podemos errar. Devemos pedir graça de Deus para tomar as decisões certas. E o que nós vamos olhar aqui são três decisões erradas desta família. Três decisões erradas desta família. A primeira decisão errada é a decisão de deixar Belém. Veja só o que nos diz a segunda parte do versículo 1. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua família e seus 2 filhos. A família queria uma vida melhor, certo? Então, eles saíram, a família, né, o marido, o pai, a mãe e seus 2 filhos, saíram da sua cidade natal, por causa da fome que assolava naqueles dias ali. Havia, portanto, irmãos, ali, certo? E agora, parece até um contraste isso, porque havia fome em Belém, mas o nome de Belém significa casa do pão, certo? Mas havia escassez de pão naquela cidade. Não havia alimentos, certo? Então a família saiu daquela cidade. Agora, isto foi um sinal de incredulidade e infidelidade daquela família. O Elimeleque, com sua esposa e seus 2 filhos. Eles deveriam continuar lá em Belém, mas eles saíram de Belém por causa da fome, em busca de uma vida melhor, de sustento para a sua família. Isso foi incredulidade. Olha, se as coisas estão difíceis, para nós, nós devemos manter a nossa fidelidade a Deus. Eles deveriam manter a fidelidade a Deus, continuar lá, perseverar lá. No momento certo, Deus iria trazer de volta a alimentação para aquele povo, como de fato aconteceu. Deus se lembrou do seu povo, diz mais adiante, e houve muita alimentação. Eles precisavam ficar lá, eles precisavam perseverar. Muitas vezes, diante das dificuldades, nós não perseveramos. Essa família não perseverou e muitas vezes nós não perseveramos. Nós nos queixamos e deixamos a Deus. Às vezes o crente deixa a Deus e ele se torna, portanto, infiel ao Senhor. Erro da família de Elimeleque, deixar Belém. Mas ele comete um outro erro, o erro de habitar em terra estranha. O segundo erro, a de deixar, ou de habitar, melhor,
em terra estranha. Eles foram para habitar temporariamente. O período em que estava ali as dificuldades em Belém. Ainda seguindo, o verso 2 diz: e era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. Ele saiu com a sua família, chegou e se estabeleceu em Moabe. Saiu a peregrinar, isto significa residir temporariamente, habitar por um tempo. Ele não foi, de fato, para permanecer. Ele foi em busca de algo melhor para a sua vida e depois retornar para Belém. Podemos dizer que ele foi para aventurar em terra estranha. Olhe, eu conheci uma família em Boa Vista, logo quando chegamos lá, em 2003, e essa família, em 2004, saiu de Boa Vista para ir ao Maranhão, para o Maranhão. A promessa era de um bom emprego lá no Maranhão, numa cidade. E ele saiu da igreja, era sua esposa e mais 2 filhas. Foram para o Maranhão. E lá a família começou a se desintegrar. Voltou para Boa Vista, a esposa com as filhas, ele ficou para lá. E depois, quando voltou, deixou completamente a sua esposa. Não teve o emprego, a promessa do emprego, era um período de política, certo? O emprego não saiu para ele, e ele começou a fazer bicos por lá, até tinha um bom emprego lá em Boa Vista, então a família se desintegrou. Deixou mesmo a esposa, as 2 filhas. Então, nós não podemos errar, nós não podemos tomar decisões erradas, precipitadas. Às vezes, até a ganância, a pessoa olha e quer coisas grandes e quer mais, acaba errando, acaba tomando decisões erradas na sua vida. Este homem tomou a decisão errada com a sua família. Elimeleque, o seu nome significa meu Deus é rei. A Noemi, minha delícia, os filhos Malom, doentio, Quilion, desfalecimento ou desperdício. Irei fazer uma aplicação mais adiante em relação a estes nomes. Saíram de Belém, pararam em Moabe, cerca de 80 quilômetros de distância de onde eles estavam. Ficaram ali, nos campos de Moabe. Logo veio a primeira baixa da decisão errada. Elimeleque morreu ali. Diz no verso 3, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Parece que foi pouco tempo depois que eles chegaram em Moabe, ele morreu. Eu acredito que foi por causa da sua desobediência, por causa da sua infidelidade. Deus tirou a sua vida por causa da sua infidelidade, por causa do seu erro de tomar decisões erradas. Que lembra que
Toda decisão tem sua consequência. Toda decisão errada, as consequências são terríveis, são danosas para as nossas vidas. A terceira decisão errada foi a de casar com pagãs, com mulheres incrédulas, mulheres que não eram do povo de Deus. Lembre, irmãos, que desde o Pentateuco, Deus fala para o seu povo para que eles casem, tá, com pessoas do seu povo. O crente deve casar com crente. O crente não deve casar com incrédulos, casar com crente. Estes dois homens, os dois filhos de Noemi, casaram com mulheres de Moabe, moabitas. Eram incrédulas, não conheciam o Deus de Israel. Malom e Quilion, então, casaram com mulheres estrangeiras. Veja o versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Casaram com as mulheres estrangeiras. E logo nós podemos observar que veio a segunda baixa. A segunda baixa. Os dois filhos morreram. Malom e Quilion morreram. Diz aqui no verso 5, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Agora ela está sozinha, certo? Está sozinha. Malom e Quilion morreram. Olha, eu quero chamar a atenção aqui das moças, especialmente das moças. Com quem você vai casar? Com quem você irá casar? O que você pensa sobre o seu futuro marido? Geralmente as mulheres sonham, né, casar com um príncipe encantado, um homem forte, um homem corajoso, assim, crente, um homem dedicado, comprometido. Tá? Olhe, irmãos, quero fazer uma aplicação aqui desses nomes. Os nomes de Malom. Malom significa doentio. Tá? E Quilion, desfalecimento ou desperdício. Se esses homens eram de fato assim, não sei. Mas os nomes naqueles tempos também diziam muita coisa. Né? Às vezes não correspondia, mas muitas vezes era de fato aquilo que a pessoa era. Não sabemos se Malom era de fato doentio e que o outro era alguém sem ânimo para nada. Então, imagina, se Ruth casou com um homem doentio, certo? E Orfa casou com um homem sem nenhum ânimo. Se eram bonitos, eu não sei. Né? Se eram bonitos. A Bíblia fala sobre dois homens que eram bonitos, né? O Saul e o Absalão. Mas mostra que outros eram também. Esses dois são celebrados por sua beleza. Não sabemos. Mas se esses homens eram de fato isto, se Malom era doentio
e o outro não tinha ânimo para nada? O que essas mulheres esperavam então desses homens? O que elas esperavam? Quando você olha para um homem, para um rapaz, você vê o quê? Você vê beleza, você vê qualidades nele, você vê espiritualidade, ou você não se importa com nada dessas coisas? Você olha e quer beleza, alguma coisa que chame a sua atenção. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Não sabemos de fato, mas pode ser que fossem isso mesmo. Estes homens morreram cedo. Morreram cedo. Aí, cerca de 10 anos de casamento, e ficaram ali quase 10 anos, quase 10 anos de casamento, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Tá? O que elas esperavam? E o que você espera? Acredito, irmãs, que uma mulher, você sabe que o homem, ele é o cabeça da família, ele é o provedor da família, é aquele que cuida, que protege, que sustenta, que provê todas as coisas para a família. Agora imagine uma mulher casando com um homem, sabendo da sua situação, sabendo que ele é doentio, que é alguém desanimado, alguém que não tem ânimo, alguém que não trabalha, que não ajuda em casa, não faz nada. Mas a mulher olha e diz, não, eu quero casar com esse homem. Então, o que ela espera dele? Olhe, com todo o alerta, a advertência que se faz, de vez em quando vemos irmãs casando errado. Casando errado. O crente, de modo geral, mas o rapaz também, casa errado, mesmo dando conselhos, falando, orientando. Irmãos, eu tive oportunidade de interromper relacionamentos. Graças a Deus que, tanto olhando da parte da irmã, quanto de algum jovem, de algum rapaz, de me atenderem. Houve, algum tempo atrás, houve assim, estava começando um relacionamento. Uma moça lá da igreja com um rapaz, e aí eu soube de algumas coisas sobre o rapaz. Eu soube que era um rapaz mentiroso, gostava de falar muito e contava algumas coisas que não era verdade. Eu fiquei sabendo, aí eu soube também que a irmã estava começando um relacionamento, e eu chamei a ela, conversei, disse, minha irmã, você sabe disto aqui? Assim, 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 assim. Ela disse, eu não sei não, pastor. Pois é, isto está acontecendo, penso que você precisa tomar uma decisão, recuar nesse negócio. E ela, de fato, recuou. Desligou?
Muito bem, irmãos. Então, eu disse para ele, irmão, olha, termine esse namoro ainda hoje. A moça é incrédula, certo? É incrédula. Você sabe que o crente casa com o crente. Começa um namoro com o crente. Então termine isso hoje. Volte lá e termine. E ele de fato foi. Ele voltou lá naquela mesma noite e ele terminou o namoro. No outro dia, falei com ele, já no domingo de manhã, ele disse, pastor, eu fui lá e terminei o namoro. Graças a Deus por isso. Né? Mas às vezes, irmão, o crente não ouve o conselho. Lembre que precisa considerar as orientações, os conselhos. O pastor, os pais são muito importantes para dar conselho, para orientar os jovens. Então, é importante isso. Nós muitas vezes olhamos e enxergamos mais adiante. O jovem, muitas vezes, ele está olhando aqui agora, mas ele não consegue olhar mais distante. Ele está enxergando aquele momento, que é um momento tão bom, certo? Muitas vezes que é até um momento arrebatador, né? E ele está olhando ali. Mas o pastor, os pais, eles estão olhando mais adiante, estão observando aqui e estão olhando mais lá na frente, mais no futuro. E aí podem aconselhar. Então, irmãos, moças, observe. Quem é a pessoa que você quer casar? É um homem de Deus? É um homem comprometido? É um homem espiritual? É um bom filho? É alguém que participa das atividades do lar, da vida comum do lar? É alguém que de fato tem desejo de servir a Deus? Ou você está olhando para a pessoa, apenas observando alguma coisa exterior, algo que lhe chame a atenção? Então não sabemos de fato sobre Ruth e Orfa, o que elas viam nestes dois homens. Mas eram homens, parece que eram homens fracos de fato, né? E eles morreram muito cedo. Então, o que essas mulheres esperavam destes homens? E o que você espera de um rapaz que porventura você esteja olhando, que você esteja observando a esse rapaz, para começar um namoro, para começar um relacionamento sério de fato, né? Então observe qualidades espirituais, caráter espiritual, tá? Elimeleque levou a sua família para longe da morte, mas não pôde se esconder dela. Não pôde. Os 3 homens morreram, ficou somente a Noemi. A sua decisão foi errada. E há muitas vezes homens, líderes, cabeças de família, fazendo suas famílias sofrerem por tomarem decisões erradas. Nós precisamos, irmãos, buscar a Deus, pedir orientação de Deus para as nossas vidas, para não tomarmos decisões erradas, não tomarmos decisões de momentos, ou por causa dos momentos, por causa das circunstâncias,
muitas vezes difíceis, nós precisamos buscar a Deus, pedir a orientação de Deus, observar se de fato é momento de tomar certas decisões, se devemos deixar mais para adiante, observar. Então este homem levou a sua família, tirou de Belém, da casa do pão, levou para uma terra estranha. E eles morreram, ficou somente Noemi. Noemi acreditava que a sua condição lá em Moabe, sozinha, com as duas noras, era disciplina de Deus. No verso 13, diz assim: esperá-los-íeis ainda que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Reconhecimento de disciplina de Deus. Não deveriam ter saído de Belém. O Irving, ele diz o seguinte: Deus visitou seu povo fiel em Belém, mas não sua filha desobediente em Moabe. Como é triste quando as pessoas apenas ouvem falar das bênçãos de Deus, mas nunca as experimentam, pois não se encontram no lugar onde Deus pode abençoá-las. Às vezes a pessoa, muitas vezes o crente, está longe do lugar de onde Deus pode abençoá-las. Não faça o que a sua mente pede. Não tome decisões seguindo o seu coração, seguindo o momento, as circunstâncias. Não tome decisões assim. Não tome decisões erradas na sua vida. Não faça a sua família sofrer. Tome as decisões certas. Nós, irmãos, somos governados por Cristo. Somos governados por Deus. Lembre que Cristo é o nosso Senhor. Nós somos seus servos. Ele deve governar as nossas vidas. A sua palavra é a palavra que nos rege. A sua palavra é que nos orienta para todas as nossas atividades e decisões. É a palavra de Deus. E conhecer a vontade de Deus é para aqueles que andam na presença de Deus. Aqueles que têm intimidade com Deus podem entender, podem compreender a vontade de Deus. Lembre que a vontade de Deus, segundo Romanos 12, verso 2, diz que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Pode haver dificuldades dentro da vontade de Deus, estando o crente dentro da vontade de Deus? Pode haver certamente dificuldades, mas o crente, ele irá passar pelas dificuldades, pelas tribulações, ele irá passar de forma resoluta. Vai chegar do outro lado, fiel a Deus, crendo em Deus, crendo que Deus irá, portanto, fazer todas as coisas, vai ajudá-lo a superar todas as dificuldades, dentro da vontade de Deus. Não tome decisões
pensando em alguma aventura. Não tome decisões assim. Você pode errar, tomar a decisão errada, trazer problemas para a sua vida. Você está em busca de algo melhor para a sua vida, para a sua família? Tome a decisão certa. Busque a Deus em oração. Se apegue a Ele de fato, para não tomar a decisão errada. Para a família de Elimeleque foi uma decisão errada e uma experiência dolorosa. Experiência difícil para ele. As decisões erradas levam a família às mais terríveis consequências. Então pense nisso, certo? Pense nisso. Busque a Deus para tomar a decisão certa. Nós, como família, a família constituída, pai, a esposa, os filhos, mas aqueles que estão buscando constituir uma família. Olha, lembre que a constituição de uma família, um casamento, é a segunda decisão mais importante da vida da pessoa. A primeira é a salvação, a segunda é o casamento. Se você tomar a decisão errada, você vai sofrer o resto da sua vida. Já houve a ocasião de aconselhar, principalmente irmãs, dizer: pastor, se eu tivesse ouvido o conselho, eu não estaria nessa situação. Mamãe me aconselhou, papai me aconselhou, o pastor me aconselhou, e eu não dei ouvido. O sofrimento é para toda a vida. Lembre que o casamento não é uma aventura. O casamento não é para seguir por algum tempo e chegar lá na frente e dizer: não, olha, não vai dar certo, não era isso que eu queria. Não é, não. O casamento é até o final da vida, até que a morte os separe. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Se alguém está pensando que lá na frente, se não der certo, eu vou terminar, olha, isso é brincar com Deus. Então, não tome decisões erradas. Domingo à noite iremos falar neste tema. Casamento para a vida toda. Certo? Então, Deus nos abençoe cada um que está presente aqui nesta noite. Lembre disso, busque a Deus intensamente e tome as decisões certas na sua vida, da sua família e aqueles que estão constituindo família. Amém? Amém. Nosso Deus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, por tua palavra. Fala o nosso coração, edifica a tua igreja, fortalece as famílias aqui, Senhor. Fortalece as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.